Sente, meus irmãos, é hora de nós ouvirmos a palavra que Deus tem para o nosso coração. Pastor Odair, filho lá de Garibaldi, tem essa responsabilidade, trazermos uma palavra de Deus e orar por nós no final deste culto, tá bom, irmãos? Depois, no final aqui, vai ter um espacinho para vocês tirar foto aqui na frente, vai dar tempo para tudo, tá? Só não ter pressa. E tem a nossa janta depois lá embaixo também, né? Tá certo? Os irmãos têm um pouquinho de paciência, porque tem um grande número de obreiros aqui que vão jantar. Vai ter, por certo, uma fila lá, mas com paciência vai dar tudo certo, tá bom, irmãos? Nós contamos com a cooperação e a colaboração de todos vocês. Vamos ouvir a palavra? Pastor Daí. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Jesus, que festa maravilhosa na presença do nosso Deus. Eu gostaria, uma vez que tenho alguns minutos para falar da palavra de Deus, pedir que você, por gentileza, abrisse as Escrituras no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, estaremos fazendo menção do texto, no versículo 48, enquanto os irmãos encontram, Atos 13, 48, quero expressar a minha gratidão a Deus, pela vida do nosso pastor presidente, Adão Madeira, esse homem que tem sido uma inspiração para as nossas vidas, bem como a vida também do pastor Paulo Figueiró, que também tem nos honrado com esta oportunidade, certamente com o consentimento do pastor Adão. Louvo a Deus pela vida desses líderes, pela vida também do meu pastor regional, pastor José Reinaldo, tem sido também um amigo, um colega, companheiro na batalha, e todos os demais. Convenção para obreiro não é opção, é essencial. Nós estamos aqui nessa festa para nos fortalecer na presença de Deus, para continuarmos essa marcha que é necessária. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 48 diz: e ouvindo isso, os gentios glorificaram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Ouvindo isso, os gentios glorificaram e os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram Pode tomar o teu assento em nome do Senhor Jesus. Eu quero me ater no tema desta convenção, que é fidelidade, fé e coragem. Fidelidade, fé e coragem. Já ouvimos mensagens extraordinárias no decorrer desse dia. Pela manhã, ouvimos também palavras que mexeram com a nossa estrutura. Eu já andei lendo a apostila feita pelo nosso pastor Enio, tenho certeza que ele estará discorrendo amanhã, e já algumas definições a respeito destas três virtudes que foram inspiração para o tema desta convenção: fidelidade, fé e coragem. E ali eu vi que o pastor define já essas virtudes, e fidelidade é a qualidade de fiel. E eu escrevi que fé é coragem. Coragem de acreditar em algo que foi prometido, mas que ainda não vemos. Coragem de confiar em algo que foi prometido, mas que ainda não vemos. Mas no que baseamos esta coragem? Na fidelidade daquele que prometeu. Coragem de acreditar em algo que foi prometido, baseado na fidelidade de quem prometeu. Coragem fala de bravura. Coragem fala de uma forte moral diante de um perigo. Mas, meus irmãos, essas três virtudes
por si só, nada podem representar se elas forem mal direcionadas. Essas três virtudes que podemos encontrar em uma personagem bíblica, nós podemos encontrar essas três virtudes em muitos homens nas Escrituras. Podemos encontrar essas três virtudes em muitos homens do nosso dia a dia, contemporâneos a nós. No entanto, se essas virtudes forem mal direcionadas, elas não têm sentido de ser, porque quando nós falamos que precisamos ter fidelidade, e a fidelidade é a qualidade de fiel, há quem seja fiel ao mal. Então, se ela é mal direcionada, não adianta. Tem gente que é fiel a causas escusas, tem gente que é fiel a mentiras. Então, nesse termo, a fidelidade não vale de nada para nós. A fé, tem pessoas que crê na natureza achando que ela é Deus. Tem pessoas que têm fé no sol e diz que o sol é seu Deus. Então, é uma virtude vã. Há pessoas que têm coragem para fazer o mal. Há pessoas que têm coragem para matar uma criança dentro de um ventre. Há pessoas que têm coragem, meus irmãos, de prejudicar o seu semelhante e depois abraçar uma árvore e ser protetor das tartarugas. Então, nesse sentido, essas virtudes de nada valem. Para que fé, para que fidelidade, para que coragem, se elas não são bem direcionadas? E os irmãos, a convenção, a igreja há de convir comigo que são três virtudes essenciais, não somente a obreiros, mas a qualquer cristão. A qualquer pessoa que confesse e professe a fé em Cristo, ela precisa ser fiel, ela precisa ter fé, ela precisa ter coragem. E é por isso que eu quero tentar, nesta noite, falar a respeito de como valer-nos dessas virtudes. Por exemplo, nós precisamos responder a uma pergunta a cada virtude. Então, fidelidade, a quem? Fé, em quem? Coragem, para quê? Fidelidade, a quem? Fé, em quem? Coragem, para quê? A resposta é a mesma para as três perguntas, para nós como igreja. Fidelidade, a quem? A palavra. Fé em quem? A palavra. Coragem para quê? Para proclamar a palavra. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos, porque há um sentido muito importante. Quando nós somos fiéis à palavra, nós somos fiéis ao Pai, nós somos fiéis ao Filho e nós somos fiéis ao Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque a Bíblia me diz que o Pai é a palavra, que o Filho é a palavra e que o Espírito é a palavra. Pastor, mas não é o Filho a palavra? Não é o verbo que se fez carne, e o verbo que se fez carne não é a palavra? Em um texto apenas, sim, mas a palavra não é um capítulo só. A palavra não é um texto só, a palavra não é um versículo só, e a Bíblia diz que a palavra e o Pai são o mesmo. Por quê? Porque ambos têm os mesmos atributos. Vejam o que a Bíblia diz que ambos são eternos. Mateus 24:35 diz que a palavra é eterna. Salmo 90, versículo 2 diz que o Pai é eterno. A Bíblia diz em Salmo 119, versículo 5, que a palavra é luz. 1 João capítulo 1, versículo 5 diz que o Pai é luz. A Bíblia diz em Tiago 1:21 que a palavra
salva a alma. Salmo 72:13 diz que Deus salva a alma. Ambos santificam o crente. João 17:17 diz que a palavra santifica. 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o Pai santifica. A Bíblia diz que a palavra, em João 12:48, no último dia, vai julgar o mundo. 1 Pedro 4:5 diz que no último dia o Pai julgará o mundo. Então o Pai e a palavra são o mesmo. A Bíblia diz que a palavra é o Filho, porque ambos têm as mesmas qualidades. Veja, a Bíblia diz que ambos são antes de tudo. João 1:2 diz que a palavra é antes de tudo. Colossenses 1:13-17 diz que o Filho é antes de tudo. A Bíblia diz que ambos vieram à terra e encarnaram. João 1:14 diz que a palavra veio à terra e encarnou. Filipenses 2:5-7 diz que o Filho veio à terra e encarnou. A Bíblia diz que ambos são filhos de Deus. João 1:14 diz que a palavra é filho de Deus. 1 João 4:15 diz que o Filho, Jesus, é o Filho de Deus. Então, a palavra e o Filho são os mesmos. A Bíblia diz que o Espírito Santo e a palavra são os mesmos, porque eles têm as mesmas funções. A Bíblia diz que ambos lavam. Efésios 5:26 diz que a palavra lava. 1 Coríntios 6:11 diz que o Espírito lava. Ambos santificam. 1 Timóteo 4:5 diz que a palavra santifica. Romanos 15:16 diz que o Espírito santifica. Salmo 119, versículo 9 diz que a palavra purifica. 1 Pedro 1:22 diz que o Espírito purifica. Eu mencionei esses textos para que fique claro, e não são todos, que o Pai é a palavra, que o Filho é a palavra e que o Espírito é a palavra. Ora, se o Pai é a palavra é o Pai. Se o Filho é a palavra é o Filho. Se o Espírito é a palavra é o Espírito. E se você tem a palavra na tua mão aí, você tem a Trindade com você. E se você é fiel à palavra, se você crê na palavra e tem coragem à palavra, você crê no Pai, você crê no Filho, você crê no Espírito. Se você é fiel à palavra, você é fiel ao Pai, você é fiel ao Filho e você é fiel ao Espírito Santo. Atos 13:48 diz que quando eles ouviram a palavra, o que Paulo estava pregando, e o contexto aqui fala que na primeira viagem missionária de Paulo, primeiro versículo do capítulo 13 fala que eles estavam em Antioquia da Síria, filha de Jerusalém. A Antioquia da Síria, a mãe das missões, a mãe da igreja missionária. E ali a Bíblia diz que haviam homens que estavam em oração, e de repente o Espírito Santo disse àqueles homens convencionais, disse àquela mesa diretora em Antioquia da Síria: apartai-me a Saulo e a Barnabé. O Espírito disse àquela convenção, e eu louvo a Deus que o Espírito também diz a essa convenção, aleluia, e essa convenção ouve o que o Espírito diz. É por isso que você recebeu nessa noite uma nova fase para o teu ministério. Você de evangelista foi a presbítero, de presbítero foi a pastor. Você foi recebido, sabe por quê? Porque o Espírito fala a convenção e diz: apartai-me a este, apartai-me aquele, a minha obra. Meus irmãos, aí a Bíblia diz então que Paulo e Barnabé vão fazer a sua primeira viagem missionária, e eles vão pregando em alguns lugares, recebendo algumas resistências dos judaizantes, que sempre foram os opositores do Evangelho, não só de Paulo, no ministério de Paulo, mas como no de Jesus. Até que eles chegam em um lugar chamado Perge da Panfilha, e você se lembra que João Marcos os abandonou ali quando chegaram em Perge da Panfilha.
Mas eles não desanimaram e continuaram a sua caminhada ministerial, viajando, porque eles tinham que ser fiéis à palavra, fiéis ao Espírito que os comissionou, apenas usando aquela igreja de Antioquia da Síria. Então eles chegam em um outro lugar chamado, depois de Perge da Panfilha, eles chegam em outro lugar chamado Antioquia da Psídia. De Antioquia da Síria, eles param em Antioquia da Psídia e começam a pregar um evangelho, e o evangelho ali foi sendo colocado nos corações de uma maneira muito especial, de forma que eles estavam na sinagoga pregando, e de repente terminou o culto, e aqueles irmãos que estavam ouvindo a pregação disseram: volta para pregar de novo no próximo sábado, a palavra foi muito boa, vem falar de novo para nós esta palavra. E a Bíblia diz que no próximo sábado estão eles lá pregando de novo. Mas, queridos irmãos, acontece que a multidão, no sábado seguinte, é o versículo 44 que diz isso, no capítulo 13, no versículo 44 diz que no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Eles pregaram apenas no contexto da sinagoga, e os que estavam ali ouvindo disseram: volta sábado. E eles não sabiam que no próximo sábado estaria quase toda Antioquia da Psídia para ouvir a palavra, porque teve evangelismo. De uma semana para outra teve evangelismo, vai ter pregador bom na nossa igreja, vamos lá ouvir o evangelho. Certamente quem ouviu aquela palavra disse à sua família: vocês precisam estar lá no próximo culto, tem uma boa nova de salvação, tem uma palavra de esperança, tem uma palavra nova, uma palavra que não é lei, uma palavra que não oprime. O caminho é estreito, mas tem alguém lá dizendo que não vão estreitar mais o caminho. Ali vai acontecer alguma coisa, vocês precisam estar lá. A Bíblia diz, meus irmãos, que quase toda a cidade parou para ouvir a pregação de Paulo. E quando eles estão ouvindo a pregação de Paulo, então a Bíblia diz assim: glorificaram a palavra do Senhor, glorificaram a palavra do Senhor, glorificaram a palavra do Senhor. Não glorificaram a Paulo, não glorificaram a Barnabé, não glorificaram a igreja, glorificaram a palavra do Senhor. Como está o seu contato com ela? Como está o seu contato com ela? Queridos irmãos, nós devemos urgentemente, como obreiros, como pastores, como pregadores, promover com urgência a glorificação da palavra. Quando a Bíblia diz que eles glorificaram a palavra, o termo é doxazo no grego. E por que isso é importante? Pastor, por que é importante parar a mensagem em português para falar uma palavra que está em grego? Porque o significado desta glorificação no contexto deles foi mais do que o pregador dizer: levanta a mão e glorifica. Foi mais do que apenas uma gesticulação pontual e quase que imitada. Não! Foi mais do que isso. Essa palavra doxazo diz reconhecer a glória. Essa palavra doxazo diz exaltar a santidade. Essa palavra doxazo significa conferir esplendor. O que isso significa? Qual é o sentido? Quer dizer então que eles não ficaram glorificando lá no meio do culto? Talvez até sim, mas não foi apenas isso. Não se restringiram a 1h30 de culto. A palavra, quando diz eles glorificaram a palavra, eles pegaram a palavra e colocaram num patamar especial na vida deles. Eles disseram: essa palavra tem que ser glorificada na minha vida, ela tem que estar acima de tudo, ela tem que estar acima de todos, essa palavra tem que ter proeminência na minha vida. Eles passaram a viver pela palavra, a comer a palavra, a beber a palavra, a andar na palavra, porque a palavra para eles não se tornou apenas
apenas uma opção, se tornou um modus operandi de vida. Eles passaram a glorificar a palavra no trabalho, a glorificar a palavra na igreja, a glorificar a palavra na família, a glorificar a palavra na sociedade. Eles passaram a viver a palavra. Isso é doxádio. E como é que nós somos, meus irmãos? Fiéis à palavra. Como é que nós somos fiéis à palavra? Ande conforme ela ensina e pregue só o que ela diz. Isso é fidelidade à palavra. Se eu pregar a minha preferência, não é o que ela diz. Se eu pregar o que eu acho, não é o que ela diz. Se eu alegorizar o literal, não é o que ela diz. Eu não posso dizer que ela disse, porque eu estou tendo uma revelação. O que está revelado já está escrito. Nós precisamos ser bíblicos, cristãos bíblicos. E eu ouvi um sacerdote cristão de uma igreja que tomou para si, que tomou posse da porta do céu para ela. E ela disse que não há salvação fora dela. E um sacerdote dessa igreja disse: nós somos cristãos, mas não somos bíblicos. Por quê? Porque somos cristãos, porque acreditamos que Cristo morreu para nos salvar. Acreditamos que Ele é o Filho de Deus, mas a Bíblia, ela é apenas um livro. Mas a Bíblia, ela veio depois da igreja. A igreja veio primeiro, a Bíblia veio depois. E é isso que eles estão ensinando. Eles mesmos não conhecem a sua história. Meus queridos irmãos, aqui há um livro que fechou o seu cânon no primeiro século. Foi escrita por cerca de 40 pessoas. E tudo que está nela, no primeiro século, fechou. Qualquer coisa que tenha sido escrita dentro dos 400 anos entre Malaquias e Mateus, não é palavra de Deus. Qualquer coisa que foi escrita do primeiro século ao nosso, e o que for escrito depois do nosso, não é palavra de Deus. Essa palavra, se ela fechou no primeiro século, aquela igreja que diz que veio primeiro, foi formada no quarto século. Todos os escritores dessa palavra, todos os escritores, porque o autor é o Espírito Santo, todos os escritores fecharam no primeiro século. Aquela igreja, enquanto ela nem existia, a palavra já estava criando lá no princípio. A palavra já estava agindo lá no princípio. A palavra é antes. Isto aqui, fisicamente pode ser um livro. O seu conteúdo é a palavra de Deus. E nós precisamos ser cristãos bíblicos, que glorificam a palavra, que nós devemos dizer: ela é suficiente, eu sou fiel a ela. Se ela disse, eu ouço. Se ela não disse, eu não ouço. Se ela disse, eu prego. Se ela não disse, eu não prego. Se ela não falou, eu não vou entrar na seara. E não vou dizer que é revelação a minha invenção. Eu não vou dizer Deus está falando na revelação da palavra, porque o Espírito Santo já revelou o que precisava ser revelado. Isso é fidelidade à palavra. Aleluia. Agora, eu encerro falando da coragem. Você sabe que nós estamos vivendo num contexto bem complicado. Nós ouvimos nessa convenção que muitas coisas vão dificultar para o caminho da igreja. E só vai restar os corajosos. Os corajosos são aqueles que se manterão fiéis à palavra. E é por isso que você está aqui nessa noite. Deus nos chamou para sermos corajosos. Quando o pastor disse que havia 327 convencionais, eu glorifiquei a Deus, disse: olha a vantagem que nós estamos. Já estamos com mais que Gideão, que tinha 300. Mais que Abraão, que tinha 318. E fizeram o que fizeram, imagina nós com 327. Deus nos chamou para essa última hora para termos coragem.
fique com a palavra. Criança, fique com a palavra. Adolescente, fique com a palavra. Jovem, fique com a palavra. Homem, mulher, fique com a palavra. Vamos crescer na palavra. Muitas coisas e muitas pessoas estão sendo glorificadas nas igrejas, enquanto a palavra está sendo esquartejada, está sendo fatiada, está sendo torcida, está sendo desprezada, está sendo deturpada, está sendo rejeitada. Mas a igreja está sendo glorificada, o homem está sendo glorificado, a mulher está sendo glorificada, o artista está sendo glorificado, e a palavra tem sido deixada de lado. Mas Deus está nos chamando nessa noite. Vamos levantar um avivamento de glorificação à palavra, glorificação à palavra, glorificação à palavra. Aleluia. Nós aprendemos na psicopedagogia que só desenvolve quem aprende. A aprendizagem é quem proporciona o desenvolvimento. E aqui eu posso falar aos meus colegas obreiros com todo carinho. Teu ministério está desenvolvendo? Não tem desenvolvimento sem aprendizagem. Uma palavra que entrou no meu coração hoje pela manhã, de tantas que entraram no meu coração e tantas que estão no meu bloco de anotações, foi uma expressão que o pastor Assis usou nessa manhã, no testemunho que ele deu. Ele disse: eu estava na minha casa estudando a palavra. E tem jovem que não quer. Aí a gente olha para o pastor Assis, sem demagogia, a gente diz: esse homem tem que estudar alguma coisa ainda? Mas isto é fidelidade à palavra. Fidelidade à palavra. Fidelidade à palavra. Quer desenvolver, aprenda a palavra, para pregar a sua palavra, para viver o que a palavra diz. Então, queridos irmãos, nós precisamos entender que quando Paulo diz que a palavra da cruz é loucura, está chegando esse tempo de que os crentes não serão chamados de loucos porque pulam. Os crentes não serão chamados de loucos porque falam em línguas estranhas. Os crentes não serão chamados de loucos porque gritam em praça pública. Os crentes serão chamados de loucos porque creem na palavra. Você crê nisso? Você é louco. Você verdadeiramente crê nisso? Você é louco. E nós entendemos muito bem, já estamos preparados para isso. Paulo já dizia: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que cremos, é o poder de Deus para a nossa salvação. Aí ele diz: suportai-me na minha loucura, suportai-me na minha loucura. Aleluia, aleluia. Apesar que grandes capacidades são frequentemente aliadas à loucura, né? Grandes capacidades são frequentemente aliadas à loucura. A diferença entre loucura e genialidade é uma linha muito tênue. Porque loucura e genialidade, a gente entende que é, para nós, nesse contexto teológico, é a ação do Espírito Santo. Quando nós olhamos para o testemunho do pastor Adão, que ele deu uma pincelada hoje, com todo respeito, pastor Adão, não dá para dizer que isso não é loucura. Tem que ter um quê de loucura aí, mas também tem que ter um quê de genialidade. E a gente entende que isso é o Espírito Santo que faz a diferença, porque não é explicável naturalmente. Não é explicável naturalmente alguém que está estabelecido na vida, que tem emprego, que tem casa, família constituída, ouve uma voz espiritual que soprou de algum lugar dizendo: vai para uma terra e lá você vai começar do zero. E a pessoa pega a malinha, pega a família e vai lá para outra terra. Mas quem é fiel à palavra vai. É loucura para todo mundo que está observando, mas quem é fiel à palavra vai, e ele vai glorificando a palavra. Eu vou porque Deus falou, eu vou porque Deus falou, e que se Deus falou, eu não preciso de prova. Eu tenho fé para acreditar no que não existe, na fidelidade de quem prometeu. Eu conheço o Deus que eu sirvo, e eu sou fiel à palavra. Glorifica a palavra. Se coloque em pé em nome de Jesus.
Elevai o cobandabia sepantoria. Daracandore badassor que banjuria. Tem que ter, meus irmãos, a proeminência da palavra. Ministério bíblico é ministério que desenvolve. Ministério bíblico é ministério que cresce. Ministério bíblico é ministério que avança. É o ministério bíblico, pastor Alexandre Madeira, que quebra as correntes de cima da igreja. É ministério bíblico que não tranca os passos do povo que vai morar no céu. E se tem Bíblia aí no teu coração, deixa ela queimar, assim como queimou no coração de Jeremias, e cumpre o teu ministério. Abre a boca e prega com fogo. Abre a boca e ora com fogo. Abre a boca e evangeliza com fogo. Com fé, com confiança, com fidelidade, com coragem. Eu quero orar. Orar pelo que diz a palavra. Quero orar sobre a palavra. Quero pedir o que está na palavra. Falar com Deus a respeito daquilo que Ele já disse. Quando um filho nos interpela e diz: pai, foi o Senhor que disse. E aí? Essa oração não falha. Então quando nós falamos: pai, foi o Senhor que disse, Ele precisa cumprir. Eu quero orar com você, meu querido colega, que precisa e quer e deseja. Se o teu ministério é baseado na Bíblia, se você é um pastor bíblico, um presbítero bíblico, um evangelista bíblico, um diácono bíblico, não tem como teu ministério decair. Se você quer se manter nesta base, e não importa o que acontecer ou o que houver, você quer se manter nesta base, nesse desafio, de promover lá na tua igreja um avivamento bíblico, uma glorificação à palavra do Senhor, quando a mensagem é mais glorificada do que o preletor, quando a mensagem é mais lembrada do que o culto em si, quando a mensagem é mais lembrada do que a igreja que foi pregada a palavra, quando a palavra tem proeminência. Promova isto na tua igreja. Fale sobre isso nas tuas pregações, para que o povo glorifique a palavra. Sabe o que aconteceu? Eles passaram e foram perseguidos pelos judeus, que se enciumaram que toda a cidade estava lá ouvindo a pregação de Paulo. Mas aí a Bíblia diz que os discípulos, o último versículo do capítulo 13 diz que os discípulos permaneceram cheios do Espírito Santo, porque eles eram bíblicos. Eles foram perseguidos antes da pregação e depois da pregação. Aí a Bíblia diz que eles permaneceram. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo. Você sendo bíblico, você pode ser perseguido antes, durante e depois, mas você permanece cheio do Espírito Santo, porque você sendo fiel à palavra, você é fiel ao Pai, você é fiel ao Filho, você é fiel ao Espírito Santo. Eu quero orar com você, obreiro da casa do Senhor, que quer um avivamento bíblico no teu ministério, que quer um avivamento bíblico na tua igreja. Se você quer sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu já estou sem tempo, e aqui o microfone é igual do Senado, passou do minuto, ele corta. Então venha, não perca, vai ficar mudo o microfone, venha, corra para receber a tua vitória. Avivamento bíblico na tua igreja, avivamento bíblico no teu ministério. Quando você pregar, o povo vai voltar para te ouvir pregar de novo. Quando você der um estudo bíblico, o povo vai se matricular de novo. Eu quero ouvir mais. A pessoa vai glorificar a palavra e vai chamar mais um. Você precisa ir lá, você precisa ouvir o que eu ouvi, você precisa participar do que eu participei. São só estes. Eu quero orar. A igreja, levante as suas mãos. Obreiros, levante as suas mãos. Se você é um obreiro bíblico, levante a sua mão, porque a mão do obreiro bíblico não tem ira, não tem contenda e é santa. A mão do obreiro bíblico é abençoadora. Olha aí, tem obreiros com a face no pó, tem obreiros se jogando no chão, porque querem Bíblia, porque querem Bíblia, porque querem Bíblia. Peça para Deus agora, o dono da palavra: Senhor, eu quero um ministério bíblico, eu quero conhecimento bíblico, eu quero conteúdo bíblico, eu quero minha alma cheia da tua palavra. Receba
Você que canta, cante a palavra. Você que toca, toca a palavra. Você que prega, prega a palavra. Só a palavra, ela é suficiente. Nada mais do que a palavra, nada mais do que ela. Glorifique a palavra no teu ministério. Glorifique a palavra no teu ministério. Receba poder do dono da palavra. Receba poder agora do dono da palavra. Receba para o teu ministério o poder da palavra. Da palavra, coragem, 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 coragem. É o Espírito que dá. É o Espírito que dá fé. Receba fé para você crer, para pregar no que crê, para viver o que crê, em nome de Jesus. Coragem, fidelidade à palavra, Pai. Vai enchendo agora, vai enchendo agora esse pregador, vai enchendo agora esse evangelista, vai enchendo agora esse presbítero, vai enchendo agora esse pastor, com o poder da palavra, com o poder da palavra. Se é o Senhor quem falou, enche esse homem agora, enche esse obreiro agora, enche, recai. Anturi que bantura baixo onde bandaia, enxara bandora. És adorado entre nós. Levante a sua mão e adore a Ele. Desejado aqui. Exalte o nome daquele que vive para sempre. Nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele Receba a unção do Espírito de Deus. eu não sou daqui. Receba o renovo em nome de Jesus. Voltarei, ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar.
culto como esse. Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa Deus te encher, meu irmão. Não saia daqui como você chegou. Ei, profeta, deixa Deus usar a tua vida. Deixa Deus te usar. Ica, reba, yambo, babacalhaco. Oh, glória! Oh, glória! Seja cheio do Espírito em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito em nome de Jesus. Levante a mão aí.